Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para agradecer todos vocês que têm nos ajudado e têm nos apoiado nesse trabalho para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a palavra do nosso Senhor venha a alcançar cada vez mais pessoas que realmente necessitam. E para a gente também, que nesse momento de pandemia temos que ficar longe de nossas reuniões, né? E que venha trazer uma palavra diária para o nosso coração. Hoje eu tenho a presença do nosso irmão Sirdinei, que vai trazer a palavra do Senhor para a gente. Pessoal, aproveite essa mensagem, compartilhe esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam estar ouvindo da palavra do Senhor, tá ok? Eu agradeço a todos que têm nos ajudado, tá ok? Eu vou agora passar a palavra para o nosso irmão Sirdinei, tá bom? Boa noite a todos que vocês estão aí nos ouvindo na sua casa. Agradecemos muito pelo carinho, pela consideração e pelo desejo de ouvir a palavra de Deus. Eu queria agradecer a oportunidade dada pelos nossos irmãos para a meditação da palavra. Minha oração é que Deus fale conosco essa noite. A minha oração é que o Senhor traga algo no nosso coração, né, para a nossa edificação, para o conhecimento da palavra e, acima de tudo, para que o Senhor seja honrado e o Senhor seja glorificado. E o nome de Jesus seja espalhado por toda a terra, nos corações daqueles que estão nos ouvindo. Eu queria falar um pouquinho com você essa noite sobre o coração. Esse órgão tão vital do nosso corpo, que, na verdade, quando ele para, né, a nossa vida acaba. Então eis a razão porque ele é de suma importância, ele é essencial para a nossa vida, pensando na questão da medicina. Mas eu não quero pensar apenas na questão da medicina ou na questão do órgão do próprio corpo humano, mas eu quero pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre esta analogia que ela faz do coração. Às vezes você vai encontrar na palavra de Deus termos como, por exemplo, numa batalha, alguém foi atingido no coração e morreu. Aí exatamente está falando do coração como um órgão do corpo. Mas na maioria das vezes você vai encontrar esse termo na palavra de Deus como não apenas falando de um órgão do corpo, mas falando de algo diferente, né? Sobre a essência, o que há na essência do nosso coração. Portanto, a palavra de Deus diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, quando a palavra de Deus diz a questão do coração, ela não está dizendo apenas na questão do órgão em si, mas de algo que tem no coração. Você talvez já tenha escutado a frase assim, olha, não deixe que isso desça para o seu coração, porque quando um sentimento, quando um pensamento, ele está na mente, mas quando ele desce para o coração, significa que é algo mais sério, que é algo que nós precisamos cuidar, que nós precisamos melhorar na nossa vida. Você também já ouviu os termos, por exemplo, um termo que diz, você precisa receber Jesus no seu coração, você precisa deixar Jesus entrar no seu coração. Que fique claro que não está propriamente dizendo, como eu disse, um órgão, parte do seu corpo. Mas recebê-lo no coração significa que você terá ele na sua vida como a própria vida, né? Quando ele é o centro do nosso coração, isso significa que ele domina. O Senhor Jesus governa os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos, enfim, tudo aquilo que está guardado no nosso coração. E para a nossa meditação nessa noite, eu escolhi o texto que está em Provérbios. Provérbios capítulo 24, a partir do versículo 30. Talvez você não vá pensar, mas o que tem a ver o coração com esse texto?
e eu vou te explicar depois. A gente vai tentar esmiuçar, né, tirar verdades absolutas da palavra de Deus em relação a esse texto. O texto diz assim, versículo 30, acompanhe comigo, você que tem a Bíblia e você que não a tem, escute. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu queria pegar esse texto de Provérbios e eu queria começar pensando sobre isso daqui. Primeira observação do texto, e eu quero que você entenda que se você já é um salvo em Cristo Jesus, se você já entregou sua vida a Ele, tendo-o como Salvador e principalmente como Senhor da sua vida, você também tem um coração. E a necessidade de quando você entregou o seu coração para Jesus, para que Ele morasse em seu coração, podendo dizer assim, é a mesma que a necessidade que você tem que Ele governe sobre sua vida. Mas você também que está me ouvindo, que ainda não tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, aquele que habita no seu coração, aquele que faz morada no seu coração, esta palavra também pode servir muito bem para você. Afinal, quando nós não temos o Senhor Jesus como Salvador, nosso coração está em escuridão. A palavra diz que nosso coração está em trevas, ou seja, aquilo que é da essência da nossa vida está ainda em trevas e não brilhou nele a luz de Cristo, certo? E então nós começamos a observar no texto que o texto diz assim: passei por um campo, por uma área, por um perímetro, né? E outra coisa ele diz assim, e também passei junto à vinha, certo? E eu queria chamar para você a observação que é o seguinte: o campo pode-se dizer o coração, né? Está falando de alguma área, alguém que era proprietário de um campo e alguém que era proprietário de uma vinha. O campo nos fala de produção, o campo nos fala de algo que nós entendemos que precisamos colher algo dele, né? Algo que nós somos beneficiados por esse campo. E a vinha que produz vinho, e o vinho na Bíblia tem um símbolo de alegria, né? Então, já de cara nós já observamos uma coisa muito importante nesse texto. Primeira coisa, que nós como cristãos temos que ser produtivos, né? Nós temos que produzir algo para o reino. Quando o Senhor nos chama, Ele não nos chama apenas, né, se é assim que pode se dizer, para sermos salvos, o que é maravilhoso, o que já é uma bênção imerecida de Deus, favor imerecido, graça imerecida de Deus para nós. Mas Ele nos convoca para ser mais do que apenas salvos, ou ser salvos apenas. Ele nos convoca para sermos alguém que vai contribuir com algo no reino. Ele nos chama para produzir algo para Ele. E também uma coisa muito importante para a gente pensar, que essa vinha que produz vinho, está falando de alegria. Aqueles que têm o Senhor Jesus como Salvador, produz algo e produz algo em alegria. Não tem como não mencionarmos os dias que nós estamos vivendo, né? Afinal, muito do que está acontecendo aqui nessa noite, com os nossos irmãos aqui, esse trabalho que tem sido feito, em virtude exatamente desses dias em que nós estamos recolhidos dentro de casa, onde nós não estamos tendo contato muito próximo, onde não estamos podendo ter os nossos cultos na igreja, não é? Então eu queria dizer para você, tanto para você que é um salvo, para você que não é salvo, para você que necessita conhecer o Senhor Jesus, duas perguntas que você tem que fazer para si mesmo. A primeira é: o que eu tenho contribuído para o reino de Deus? O que eu tenho contribuído para a obra de Deus? E você que não é um salvo, dizer o seguinte:
Qual é? Porque a Bíblia diz assim em Romanos que todos nós nos fizemos inúteis. Inútil significa o contrário de proveitoso, o contrário de produtivo, não é? Embora você talvez tenha uma vida, eu até digo muito assim, você pode ter o melhor carro, o melhor emprego, a melhor situação financeira, você pode ter a melhor reputação, você pode ser bem sucedido em todos os seus desígnios e desejos do coração, mas se você não tem Jesus como Salvador, então você não tem nada. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que diz. Porque o homem sem Deus, embora ele tenha muitas coisas, ele é inútil. Ele é inútil para a obra de Deus, embora ele seja alvo do amor de Deus, mas ele não é útil para a obra de Deus. E a pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo, ele precisa ser útil. Então, como eu disse nesses dias, eu quero chamar a sua atenção para esses dias, algo que tem nos preocupado como igreja, e talvez tenha nos preocupado em relação a esses dias que nós estamos vivendo. Ao distanciarmos da igreja, como temos enfrentado isso? Eu sei que você pode ter dias bons em casa, talvez não falte nada na sua geladeira, não falte nada na sua despensa, mas em relação ao Senhor, o seu contato com Deus, vamos dizer, a sua comunhão com Deus, como está? Se nós formos, talvez nós não estamos produzindo algo que o Senhor espera que a gente produza, mesmo distante da igreja, não é? Então, nós temos aqui um campo, nós temos uma vinha. Agora, também temos as características do dono dessa vinha e desse campo. O primeiro, a Bíblia chama de o preguiçoso. O segundo, a Bíblia chama de o homem que tem falta de entendimento. E aí nós temos que olhar para dentro de nós, olhar para o nosso coração, olhar para os nossos sentimentos em relação ao Senhor e nos perguntar se nós não estamos vivendo ociosos demais. Obviamente, quando você pensa numa pessoa preguiçosa, você pensa numa pessoa ociosa, uma pessoa que senta, para e espera que as coisas aconteçam, espera que as coisas caiam na sua mão, ou vamos dizer assim, no seu colo, né? Mas Deus espera muito mais do que isso de nós. Deus espera então que a gente levante-se, que a gente anime-se, que a gente, embora esteja vivendo esses dias difíceis, e realmente são difíceis, muito dolorosos, Ele espera que a gente faça a diferença nesses dias como cristãos, como igreja, né? E então Ele espera isso de nós, e Ele espera que a gente busque entendimento. Mas nós encontramos nesse texto que esses dois homens, esses dois proprietários, lhes faltava trabalho, lhes faltava coragem e lhes faltava entendimento. E aí então a Bíblia começa a falar como estava a situação desse campo e dessa vinha. Lembre-se que aqui, simbolicamente, né, nós estamos usando esse termo para falar do nosso coração. Então o seu coração é um campo e o seu coração é uma vinha. E o texto diz assim no versículo 31: Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície, o seu solo, coberto de urtigas, e o seu muro de pedra em ruína. O sábio, o observador, o homem passou de frente àquele campo, de frente à vinha. Ele entendeu rapidamente, ao raciocinar, aquilo que ele viu, e ele entendeu que havia dois proprietários imprudentes. Haviam dois proprietários ali que não estavam cuidando da sua vinha e não estavam cuidando do seu campo. Primeira observação, estava cheio de espinhos. E aí eu queria tentar que a gente parafraseasse, que a gente tentasse tirar alguns símbolos ou algumas ideias, né, alguns conceitos disso aqui. O que é um espinho para você? Eu posso te dizer algumas coisas. Primeira coisa, como você nesses dias, talvez a sua ansiedade, talvez as suas preocupações, e talvez as preocupações são parte nossa, do ser humano, parte da nossa vida, nós nos preocupamos às vezes, nós ficamos até às vezes temerosos com o que tem acontecido. Como tem sido a nossa reação em relação ao nosso próximo? Como tem sido as nossas palavras? Elas têm ferido as pessoas com espinhos? É interessante, eu sempre gosto de pensar nesse texto, quando uma pessoa, um rapaz, por exemplo, está
cortejando, ele está querendo namorar com uma moça, ou está querendo conquistar uma moça, e ele resolve comprar uma rosa para ela. Olha que legal, hein? Bem romântico. E ele resolve comprar uma rosa, e ele vai lá e escolhe a rosa mais bonita, a mais bonita da floricultura, mas ele esquece de um detalhe, ele esquece de tirar os espinhos. E ele chega para a moça, oferece a rosa, ela fica alegre, ela fica feliz, mas ela se machuca com aquilo. E aí eu quero chamar a atenção para a nossa vida, irmãos. Nós temos que cuidar para que os espinhos que às vezes tem nas palavras que falamos, nos gestos que temos, dentro de casa, com as nossas famílias, com os nossos filhos, esposa, irmãos com irmãos, nós temos que retirar do nosso coração os espinhos, porque eles ferirão as pessoas, não é? O Senhor espera que nós tenhamos palavras de encorajamento, palavras de consolo, palavras de conforto nesses dias, não só nesses dias, mas nós devemos ser dóceis, né? Domesticados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para que o que a gente fale, a gente acrescente algo, que a gente contribua algo na vida das pessoas. Outra coisa, que o texto diz que o chão estava cheio de urtigas. O que é urtigas? Urtiga é uma planta que dá uma coceira, né? Coça o corpo da gente. E urtiga me lembra amargura, me lembra rancor, me lembra algo amargo, né? Que muitas vezes nós temos no nosso coração. Nós temos que pedir para que o Senhor tire do nosso coração toda a amargura, todo o rancor, para que a gente tenha um coração limpo, para que a gente produza algo para o Senhor, para que a gente sinta a verdadeira alegria do Senhor. Como a palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força, é aquela que nos levanta, é aquela que nos coloca de pé, é aquela que nos faz atravessar nesses dias difíceis e ter uma palavra que edifica as pessoas, né? Ter gestos de carinho para com as pessoas, né? E aí o texto continua dizendo assim: eis que tudo estava cheio de espinhos e a superfície coberta de urtiga. E mais importante do que isso, ele observou que os muros de pedra estavam em ruínas. Para que você coloca um muro na sua casa? Para que você constrói um muro na sua casa? Isso nos faz pensar em proteção, não é? Isso nos faz pensar em segurança. Isso nos faz pensar que ali dentro dos muros nós estamos cercados, nós estamos protegidos de todas as ciladas, de todas as emboscadas, de todo o ataque, né, daqueles que querem nos prejudicar. Trazendo para a questão espiritual, quando nós cercamos a nossa vida, quando nós cercamos o nosso coração com a palavra de Deus, com a oração, com uma boa conversa com um irmão, com um próximo que edifica, nós cercamos. O grande problema às vezes é que os nossos muros estão em ruínas. Nós não edificamos, nós não cuidamos, e pouco a pouco esse muro vai se desfazendo, tijolo por tijolo vai se desfazendo, e vão abrindo brechas nas nossas vidas. É interessante que a palavra de Deus diz assim, que Deus um dia escrevendo disse: eis que procurei entre os homens um homem que se colocasse entre a brecha do muro, e ele dizia: eu não encontrei. Talvez você seja esse homem que se coloque na brecha, né, talvez da brecha que esteja sendo aberto num relacionamento com alguém, na sua casa, na sua família, na igreja. Isso é importante a gente pensar, né? Outra coisa que os muros são importantes é que ele coloca limites, né? Ele coloca limites naqueles que querem entrar para dentro do nosso coração. E eu vou chamar a atenção para você essa noite. Quem tem entrado dentro do seu coração? Quais são as amizades? Quais são as pessoas que têm frequentado o seu coração? Quais são os pensamentos que têm frequentado o seu coração? Quais são as intenções do seu coração que têm frequentado, as intenções da sua mente que têm frequentado o seu coração? Temos que guardar, temos que pôr limites para que o inimigo não ache brecha, para que aqueles que ele quer que entre no nosso coração e façam estrago na nossa vida entrem. Então é importante manter os muros sempre bem edificados, né? Quando Neemias chega em Jerusalém
e ele olha a calamidade que havia, né, naqueles dias na cidade de Jerusalém. A primeira coisa que ele faz: temos que edificar os muros, temos que edificar esse muro de proteção. E eles então trabalham arduamente, todos os dias, sem cessar, vigiando e trabalhando para que eles reconstruíssem os muros. Assim você tem que fazer na sua vida, né? Aí, partindo para o final do nosso raciocínio, do versículo 32, o texto diz assim: e o observador, o sábio, ele usa o versículo 32 para entender como era o coração do dono daquele campo e daquela vinha. E ele diz assim: tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Observar. Esta palavra é fundamental para a nossa vida. E aí eu queria já chamar a atenção para você, tanto para você que já tem o Senhor Jesus como Salvador. Observe como está a sua vida espiritual. Pare, ainda que por um momento, deixe essa agitação do dia a dia. Pare, esqueça de todas as outras coisas e faça uma coisa que é muito importante nós fazermos: uma autoavaliação da nossa vida diante do Senhor. E eu te pergunto, e eu desafio você essa noite a pensar: como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está a sua vida de intimidade com o Senhor? Como está a sua vida de oração, a sua leitura da palavra? Como está a sua vida com Deus? Observe isso. Não espere que os outros observem por você. Pare diante do Senhor, faça a sua oração e peça: Senhor, me ajude. Faça a oração de Davi: sonde o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, porque talvez nós nem temos observado e temos percebido. Agora, para você que não tem o Senhor Jesus como Salvador, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e eu espero muito que você esteja ouvindo essa mensagem. E o desejo de todos nós aqui, de todo o nosso coração, do mais profundo do nosso coração, é que você precisa avaliar a sua vida e a sua eternidade, aonde você vai passar. Você precisa entender coisas absolutas na sua vida. Primeira coisa, que o Senhor Jesus é o caminho. Essa é uma observação que você tem, e talvez você esteja transitando por vários caminhos. E tem um ditado que diz que todo caminho leva a Deus, mas isso é uma mentira diabólica. Isso é uma mentira de Satanás. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, há um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus. Jesus então diz: eu sou o caminho. Observa outra coisa, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade absoluta. O Evangelho do Senhor Jesus é a verdade absoluta de Deus. É a verdade que pode mudar o destino do homem, que pode mudar a história de uma pessoa, que pode mudar a eternidade de uma pessoa. Então não existe várias verdades, existe uma verdade. Existem várias teorias, existem várias concepções, mas existe uma única verdade, e esta única verdade continua e sempre se chamará Jesus. Outra coisa que eu quero que você observe, talvez você não observou ainda, mas Jesus diz mais que isso. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e por fim ele diz: eu sou a vida. Mas você pode dizer: mas eu estou vivo, eu estou andando, eu estou falando, estou inclusive te vendo, estou aqui observando o que vocês estão fazendo, estou ouvindo. Mas não é essa a vida, não é a vida do corpo, mas a vida espiritual. E Jesus é aquele que diz: eu sou a vida, é aquele que pode dar vida a você. Não pode, talvez você vá viver não sei quanto tempo, talvez muitos anos, talvez poucos anos, isso pouco importa. O que de fato importa é que você precisa receber a vida do Senhor Jesus, porque Ele diz que Ele é a vida, e mais do que isso, Ele diz que Ele é a vida eterna. Ele não é uma vida passageira, Ele não é uma vida que se resume a 70, 80 anos, como o salmista diz: o mais que isso é enfado e canseira, mas Ele é a vida eterna, Ele é a vida que você precisa desesperadamente na sua vida. E nós vamos terminar. Então o observador diz assim: eu observei um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Observe que nós estamos falando de um processo lento, gradativo da nossa vida, de uma ruína. Eu posso te dizer com certeza que aquele campo, aquela vinha, não se autodestruiu de um dia para o outro. Houve um abandono, houve um descaso, houve uma negligência. Como eu disse, tijolo por tijolo foi caindo.
como eu posso te dizer essa noite, aquele mato, aquelas urtigas, aqueles espinhos não cresceram de um dia para o outro, mas foi um processo em que houve um descaso do dono daquela vinha e do dono daquele campo, porque eles foram deixando, e a preguiça foi tomando conta do seu coração, a ociosidade foi tomando conta do seu coração, o descaso. E então diz assim, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar. Eu quero te perguntar uma coisa. Normalmente não é assim, biologicamente não é assim que acontece. Ninguém está falando assim e de repente dorme de uma hora para outra. Não é assim. Vem o sono, né? Vem aquele cansaço, os olhos começam a pesar, você começa a tosquenejar, você começa a bocejar, você começa a ter cochilos, né? Você começa a ter lampejos de sono. Depois disso vem o sono, né? Aí você quase não suporta mais, você não consegue mais raciocinar, porque o sono faz isso com a gente. O sono nos tira da razão, o sono nos tira do nosso raciocínio, da nossa sensatez, né? E ele nos coloca num contexto de inércia. E aí então diz assim o texto, e um pouco para encruzar os braços. Irmão, sinceramente, nós como cristãos, nós não podemos encruzar os braços no reino do Senhor. Não há aposentadoria no reino do Senhor. Tem muitas pessoas que estão pensando que por causa da idade, ou porque são muito novos, ainda não chegou o tempo, ou porque já são idosos, já passou do tempo. Isso não é verdade. Eu gosto muito do texto, quando a Bíblia fala de Moisés com 120 anos, e a Bíblia diz assim que os seus olhos brilhavam como os olhos de uma criança. Lembro de Caleb, na velhice da sua idade, quando ele era um idoso, quando Josué foi distribuir a porção da herança, um idoso disse assim, eu tenho uma herança do Senhor, e não importa o tempo que eu tenho de vida, ela é minha, e eu quero alcançá-la. Então eu espero que essa noite você não durma, você não tosqueneja, você não vacile em sua vida cristã. E aí, então, o texto termina dizendo assim, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. É hora, irmãos, de nós pararmos de ficarmos, não que isso seja errado, mas é a hora de nós pararmos de ficarmos na dependência das pessoas em relação ao que nós aprendemos do Senhor. Você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Você que é um salvo, você tem um Espírito Santo, eu também tenho. Então é hora de nós buscarmos no Senhor, de nós nos esforçarmos, descruzarmos os nossos braços, pedirmos para que o Senhor nos tire desse sono profundo, né? Desse sono que às vezes nós estamos inertes, e sirvamos ao Senhor, trabalhemos no Senhor, seguros na graça e na misericórdia, na graça maravilhosa do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem falando com você que ainda não é um convertido, que não é salvo ainda. E aí você pode me dizer, mas salvo? Salvo do quê? Salvo do coronavírus? Não, isso é pouco, é muito pouco. O que é o coronavírus perto do que aquilo que a Bíblia diz para aqueles que não têm o Senhor Jesus? Né? Eu quero que você se desperte essa noite. Eu quero que você descruze os braços. Eu quero que você entenda que você precisa do Senhor Jesus. Não para te livrar do coronavírus, Ele pode fazer isso, mas de uma condenação eterna. De uma condenação eterna no inferno. Isso é duro dizer, principalmente nesses dias. Mas nós não podemos tirar do nosso vocabulário bíblico, a ideia de que existe um céu e de que também existe um inferno. E a Bíblia diz assim, que só há dois destinos. Existe o céu e existe o inferno. E para que você vá para o céu, é necessário que você tenha o Senhor Jesus como Salvador. Para que você vá para o inferno, é necessário que você não crê no Senhor Jesus como Salvador. Você pode continuar do mesmo jeito que você está, porque o destino do homem sem Cristo é o inferno. Então você não terá a segurança da vida eterna, você não terá a segurança da graça imensurável do Senhor Jesus na sua vida. Eu quero terminar definitivamente esses pensamentos contando uma ilustração para você. Eu ouvi esses dias essa ilustração e eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Uma criança estava atravessando uma avenida e ela estava segurando a mão do seu pai, uma criança de 8 anos. E uma rua muito movimentada, onde transitavam muitos carros,
E o pai pegou na mão daquela criança e começou a atravessar a rua. E ele atravessou a rua, uma rua bem larga, e ele conseguiu atravessar uma avenida até chegar do outro lado. E ele chegou do outro lado segurando na mão da criança. E a criança virou para o pai e falou assim: pai, o senhor observou que aquele prédio de frente de nós tem 20 andares? O pai falou: filho, mas que hora que você contou esse andar? Ah, eu contei enquanto a gente atravessava a avenida. E o pai: mas como você fez isso? Aí a ideia que se tem, eu quero passar para você. Você talvez esteja preocupado com a sua vida nesses dias. Aliás, aqueles que não têm o Senhor Jesus têm que se preocupar todos os dias com a sua vida. Mas eu quero pensar que aquela criança tinha uma coisa que só tem aqueles que têm o Senhor Jesus: segurança. Porque ele não se preocupava com os carros, porque ele não se preocupava com o movimento da avenida, porque o pai preocupava por ele. Então ele saiu, atravessou aquela avenida e chegou seguro no outro lado. Nós temos vivido dias assim, talvez dias de incertezas, talvez dias de turbulências, talvez dias de dificuldades, talvez dias de escassez, talvez dias em que nós ficamos até tristes. Mas se você está seguro nas mãos do Senhor, se o Senhor segura nas suas mãos, você pode atravessar qualquer dificuldade, você pode atravessar qualquer tempestade, porque o problema não está na tempestade. A tempestade, ela virá sobre todos. O grande segredo de atravessar a tempestade é em quem você está seguro. Eu queria orar com você agora. Eu queria que nós orássemos ao Senhor dos céus. E queria falar para você, fazer um convite essa noite. Você é um campo, o seu coração é um campo, o seu coração é uma vinha. O seu coração, Deus te formou para ser produtivo. Deus formou todos os seres humanos para a glória e honra do seu nome. Você foi chamado para sentir a alegria do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Então quero que você convide ao jardineiro para tomar conta do seu campo e da sua vinha. Você precisa convidar o jardineiro, aquele do jardim de Getsemane. Lembra-se? Aquele do jardim onde ele foi sepultado. Aquele em que Maria Madalena, quando viu, ela achou que ele era o jardineiro. Mas de fato, ele é o melhor de todos os jardineiros. Ele pode cuidar do seu coração. Ele pode cuidar da sua vida e fazer florescer no seu coração uma planta maravilhosa, que exala um bom perfume de Cristo na sua vida. Vamos orar? Senhor, essa noite nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, acima de todas as coisas, pelo teu Filho Jesus. Te agradecemos, Deus, porque Ele veio. Te agradecemos porque Ele deixou de pisar nos céus, nas ruas de ouro, para pisar no pó da terra. Te agradecemos, Senhor, porque Ele se encarnou. Te agradecemos, a Deus, porque Ele foi uma criança, um jovem, um adulto, para identificar-se conosco, com as nossas necessidades. Deus, nós te agradecemos porque bem disse o escritor aos Hebreus, que não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas necessidades, pois Ele mesmo conhece todas elas, a Deus. Senhor, também te agradecemos, Deus soberano, pela sua soberania, porque o Senhor é imutável, porque mesmo em meio a esses tempos difíceis, mesmo em meio a esses tempos turbulentos, ó Deus, o Senhor está assentado num alto e sublime trono, e de lá o Senhor governa todas as coisas. Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa mensagem, Deus. Te agradecemos porque o Senhor espera do nosso coração, que é um campo, que é uma vinha, que nós possamos produzir algo para o Senhor. Senhor, nesta oração, quero lembrar também por aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador. Deus, nós te pedimos que através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, ó Deus, com o sopro do Santo Evangelho, que o Senhor possa falar ao coração deles, ó Deus, para que eles possam entender que só há um meio de ser salvo, só há um caminho, só há uma verdade, e que essa verdade é Jesus, e que Jesus é a vida. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo, ó Deus. Nós esperamos que esta palavra chegue ao coração daqueles que estão nos ouvindo, assim como chegou na nossa, Senhor.
para que nós avaliemos como está a nossa vida. Fechemos as brechas do nosso coração. Não deixemos com que o nosso coração se encha de espinhos, de urtigas, mas que ele possa produzir algo para o louvor e para a glória do teu nome. Deus, nós te agradecemos e oramos no nome perfeito, no nome que está acima de todos os nomes, ó Deus, no nome do nosso Salvador Jesus, aquele que pode salvar perfeitamente, totalmente, aqueles que confiam nesse nome. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, que mensagem maravilhosa da parte do nosso Senhor Salvador. E eu quero agradecer a todos vocês que tiveram presente com a gente aí. Eu quero agradecer às cidades vizinhas que têm nos ajudado, têm ouvido, têm compartilhado o vídeo. E que esse vídeo venha alcançar cada vez mais pessoas que realmente necessitam da palavra de Deus. Que a palavra de Deus realmente venha alcançar esses campos que estão degradados, campos que estão abandonados. E que a palavra do nosso Senhor venha entrar nesse campo e transformá-los. Gente, a nossa mensagem de hoje foi essa. Amanhã, assim sendo da permissão de Deus, estaremos novamente aqui, no mesmo horário, trazendo uma mensagem de Deus para os nossos corações. Eu agradeço a todos, sem exceção. Muito obrigado. Nos ajude nesse trabalho, pois esse trabalho é para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos tenham uma boa noite e até mais.